Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, como eu comentei, eu vou continuar aqui na série do projeto elétrico do meu Pocket Chip, né? A gente parou aqui no último vídeo nesse slide, né, onde a gente estimou o consumo, né? E com isso eu consegui definir aí o tamanho da bateria, né, que é meio que o coração do sistema. Então a gente veio desde os requisitos, né, o que, que eu queria ter no barco e vim desdobrando até chegar nesse número aqui de 50 por volta, né, bem estimado. Tem coisas aqui que estão bem a favor da segurança, o que deve ser feito, né, tá por aí por volta de 58 ampere-hora, né. Então beleza, isso já indicou para mim uma bateria de 110. Lembra que as baterias estacionárias não conseguem não esvaziam completamente, então você tem que dimensionar por volta de 50%, 60%, dependendo do tipo de bateria, né? Eu vou depois explicar o tipo de química que eu escolhi, que tipo de bateria tem, que eu escolhi no barco, mas é por volta disso, você nunca considera a capacidade total, né? A menos que for uma bateria de íons de lítio, que aí é uma outra história, mas aqui, como eu falei também, a gente vai usar baterias de chumbo ácido, tá bom? Então paramos aqui, agora eu vou entrar num novo tema, que é a seleção dos cabos, né, os condutores, os fios elétricos. Então é bem importante, como eu falei, eu quero estabelecer aí um projeto que tenha uma boa confiabilidade, dure bastante, né, não tenha perigo de incêndio. De novo, né, a gente está falando de um sistema de 12 volts, o que pode acontecer de ruim é um incêndio, né? A gente não dificilmente vai ter algum problema de choque elétrico, por exemplo, que cause morte, né? Mas o incêndio é bastante preocupante. Um cabo elétrico desse pegando fogo é feio, né? E no barco você não tem para onde correr se você estiver no meio do mar, né? Ou do lago. Então eu vou fazer o by the book aqui bem certinho, até porque é um projeto pequeno, né? Enfim. Então eu vou também deixar um pouco de folga. E, enfim. Então, como eu falei, eu estou usando aqui, ó, as normas, tá? Eu estou usando a UL e a BYC. A UL um laboratório certificador independente, né? E ele tem uma grande influência aqui nos Estados Unidos e na América do Norte em geral, né? E, enfim, e tem também em outras regiões do mundo, né? Bem antigo, foi fundado em século XIX, ainda aqui em Chicago, né? Então, e tem também a BYC, né, que está aqui no cantinho do slide, vocês podem parar o vídeo aí e ler com cuidado, que é como se fosse uma organização não governamental, né, non-profit, não visa lucro, e que ela estabelece guias e normas para uma construção segura, construção e reparo seguro de embarcações. Então é bem interessante. Eu estou seguindo essas diretrizes. E tem também o famoso AWG, que é como que a bitola do cabo elétrico é padronizada e nos padrões aqui dos Estados Unidos é bastante usado no mundo também. Então o AWG significa isso, é um padrão de dimensionamento, né, da bitola dos cabos, não só da bitola, tem outras coisas envolvidas, né? Mas é o famoso gauge, né? Que representa a bitola do cabo. Beleza? Bom, então, como a gente está falando num sistema de 12 volts, um dos principais problemas que aparece é a queda de tensão. Porque, como você está partindo de 12 volts, num sistema, por exemplo, de corrente alternada de 110 volts, 220 volts, quedas de tensão, pequenas quedas de tensão são irrelevantes para o funcionamento, porque a tensão nominal ela é alta, né? Se perder 1 ou 2 volts em 110 ou 220 é meio que irrelevante. Agora, perder isso em 12 volts, aí você começa a ter problema, né? Tem equipamentos mais sensíveis à queda de tensão, eles vão começar a funcionar de maneira maluca. Isso pode ser rádio, pode ser GPS. Então é importante tomar cuidado com isso. O que impacta a queda de tensão?
conexões mal feitas, né? Isso e desde uma conexão mecânica mal feita até corrosão, né? E aí você tem um aumento da resistência da conexão e resistor faz a tensão cair, né? Então isso é super importante, mas também o cabo e o seu comprimento. Se você tem um cabo com uma bitola muito pequena e muito comprida, ele começa a virar um resistor e aí faz a, a tensão cair. Né? É óbvio que um condutor, idealmente, ele tende a ter uma resistência zero, mas nunca é zero. Então, dependendo de como você dimensionar o cabo, você pode jogar aí queda de tensão. E é por isso, eu deixei aqui a referência, se vocês jogarem no Google S-Marine, Wire Size and Ampacity, vocês vão cair nessa página aqui, onde ele dá um passo a passo para a seleção de cabos, seguindo, eles seguem as diretrizes da UL ABYC, né? Então, tem duas tabelas, se você chegar nessa página, uma de 3% e uma de 10% de voltage drop, que é a queda de tensão. Então, assim, tem equipamentos que são mais sensíveis à queda de tensão, e para esses você usa aí a tabela de 3% apenas, então são equipamentos eletrônicos, né, GPS, rádio, etc. E tem equipamentos menos sensíveis, né? Enfim, uma lâmpada, ou então um motor elétrico para o guincho. Tem lá a lista, né? Como meu barco é pequeno, eu decidi, a favor da segurança e também por praticidade, escolher tudo com base na queda de 3%, né? Então, como é que funciona? Através do comprimento, né? Do máximo de tensão que você quer, né? Por isso que tem essa tabelinha gloriosa aqui que tem a corrente máxima. Tá vendo que aqui meu máximo é 5. Mas, como ficou no limite, eu pulei de 5. Na verdade, teoricamente eu deveria fazer aqui com 5, mas como ficou no limite, eu passei para o próximo que é 10 amperes, né? Então você entra com a corrente máxima, né? Aqui a minha máxima deu 5, e de novo, também por simplicidade, eu vou escolher um tipo de fio para todos os circuitos, eu não vou ficar comprando um pedacinho para 2, um pedacinho para 1, etc. Né? Então eu vou no pior caso. De novo, é um barco pequeno, é um circuito pequeno, então isso não tem impacto financeiro. Se você pegar um iate gigante, aí com certeza cada circuito, né, vai ter aí o seu fio, ou então clusters de circuitos, enfim, né? Então eu escolhi 10 amperes e daí o comprimento máximo, né? Então o meu barco tem 15 pés, né? Então aqui é um comprimento máximo de ida e volta. Então eu considerei 10 pés, 10 pés de ida e volta. Aqui tem que considerar ida e volta, tá, pessoal? Então é o perímetro todo do circuito, você não pode considerar só a ida, né? É o que a corrente percorre. Então eu estimei assim, bom, meu barco tem 15 pés, mas eu não vou da proa até a popa com os circuitos, né? Então provavelmente vai 10 pés para ir, 10 pés para voltar, vai ser o pior caso. Foi assim que eu fiz, então eu escolhi 20 pés, tá certo? E aí me deu aqui tá circulado em laranja, qual que é o gauge, qual que é a bitola de cabo que eu devo usar. Então é esse cabo a AWG, né, 10, no caso eu vou escolher aí, vocês vão ver quando eu instalar, um cabo que já está junto, né, o positivo e o negativo, tá certo? E aí, tipo a bitola 10, a WG10. Então a WG10 com 105 graus Celsius de padrão, que segue as recomendações da ABYC. Cabos comuns, em geral, eles não são 105. Então, cabos de aplicação não náutica, né? Aí acho que são 60 graus, 65 graus Celsius. Isso por quê? Porque tem cabo que pode passar por praça de máquinas, né? E tem estresse térmico maior. Então, o cabo ele gera calor, mas você tem que considerar também o ambiente que ele está exposto. Se o ambiente que ele está exposto já é muito quente, aí você liga o sistema e começa a gerar calor, é diferente, né? Então, é por isso. E além disso também, esses cabos aqui, eles têm
resistência química mais forte, eles são resistentes a diesel e gasolina. Então, se derramar diesel e gasolina, você não vai ter um dano à parte isolante dos cabos. Isso também é bastante importante, ela é um pouco mais grossa, enfim. Então é isso. A gente está aqui, já escolhi a bitola do cabo, nós vamos com um cabo com bastante margem, de novo, né? Era para ser 5, mas como ficou no limite, eu pulei para 10. Opa! Desculpa aí, pessoal. Pulei para 10 e é isso aqui. Eu vou com esse cabo, eu tenho folga, pretendo instalar ele bem uma vez e vai ficar lá no barco, né? Se tudo der certo, por muitos anos, muitas décadas, né? Eu pretendo. Beleza? Então é isso. De novo, aqui está a referência, se vocês quiserem usar. Escolhi 3% de queda de tensão, tem duas lá, tem duas tabelas, mas elas são idênticas, né? Uma de 3 e uma de 10. A de 10 é menos restritiva, então você vai ter uma bitola menor, né? Mas eu decidi fazer tudo para 3. O comprimento do cabo você tem que considerar ida e volta, né? Mais ou menos. E aí a corrente a gente usa o que a gente já estabeleceu aqui. No meu caso, a maior corrente que tinha aqui é 5 amperes, tá? Então com isso eu já sei o tamanho do barco, do estimado, né? Do que tipo de cabo eu vou ter. Aqui eu fiz um diagrama para agora eu preciso saber quanto exatamente de cabo, né? Eu vou precisar em função da quantidade de circuitos e tal. Então eu fiz aqui um esquemático, tem uma boca aqui de 79 polegadas, um comprimento de 170, um comprimento geral de 178 polegadas. E aí eu fiz essas identificações aqui, né? Tipo, o rádio vai ficar aqui, mais ou menos, o chart plotter aqui, a luz de cabine aqui, as luzes de navegação aqui. E aí, a partir dessas identificações e esses tamanhos típicos, eu fiz a estimativa de comprimento. Como eu não tenho os desenhos do Pocket Chip, eu só tenho alguns diagramas, se eu tivesse um desenho de CAD 3D, eu faria, até porque eu gosto, né? Mas eu faria o projeto certinho, eu saberia com mais precisão o tamanho do cabo, né? Porque você tem que considerar os três eixos, né? Altura, comprimento e largura. Mas aqui eu fiz uma estimativa, vai dar tranquilo para embarcações pequenas, de novo, isso não deve dar grandes problemas, né? E também eu vou comprar a quantidade de cabo em duas etapas, né? Sei lá, vai dar, digamos que vai dar aí 10 metros de cabo, eu vou primeiro comprar 5 metros, começar a instalação, e aí eu vou sentir se realmente os 5 restantes fazem sentido ou não, e aí eu compro mais ou menos. Tá certo? Então eu fiz esse esquemático aqui, e aí eu construí essa tabela, é um upgrade da tabela que já está lá, que é o comprimento do cabo em polegadas estimado, né? Então eu peguei aqui o rádio, agora como eu lembro que eu escolhi um cabo que já é ida e volta, tá vendo que ele já vai vir junto, então 10 metros de cabo já vai considerar, na verdade, 10 metros do vermelho, 10 metros do preto, né? Negativo, positivo, total 20. Então você só considera a ida porque o cabo é combinado, né? E assim eu fiz, fui estimando mais ou menos para cada posição, dado onde vai estar a bateria e provavelmente o painel elétrico. Aí eu fui estimando, fiz a soma em polegada, deu mais ou menos 30 pés, que é por volta de 10 metros de cabo, né? Então, como eu falei, eu vou comprar em duas etapas, provavelmente, comprar 5, vou começar a instalação e aí ver o que acontece. E aí eu peço o restante. E com isso, mais uma etapa de dimensionamento está cumprida. Eu já sei qual tipo de condutor, qual tipo de cabo e quanto de cabo eu vou precisar. E aí vindo de novo lá dos requisitos. Beleza? Então é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês aí. Para mim foi bem legal estruturar esse dimensionamento básico aí. Espero que vocês tenham gostado. Bons ventos, se cuidem e até a próxima. Valeu!